A paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Hoje nós estamos em mais um dia. Nosso propósito de leitura bíblica para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu nome. Te pedimos, ó Pai, a graça, a sabedoria, conhecimento da tua palavra. Para a tua glória, nos ajuda, nos ensina para que possamos cumpri-la e para que assim o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Amém. 1 Reis, capítulo 6. E sucedeu que no ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, sobre Israel no mês de Zivi, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o portífico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados da largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita, edificou ao redor da parede da casa câmeras ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmeras colaterais ao redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e terceira de 7 côvados da altura, porque pela parte de fora da casa, ao redor, fizera encostos, porque não para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando se edificava. A porta da câmara do meio estava à banda direita da casa, e por coracóis se subia a do meio, e do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmeras a toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até os tetos. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. E edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhas edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, e pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, também cobriu de cedro do alto o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados.
10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade das outras suas asas. Assim era também 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo detalhe. A altura de um querubim de 10 côvados e assim a da outro querubim. E pôs este querubim no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que as asas de um tocavam na parede, e as asas do outro querubim tocavam na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma outra parede, e cobriu de ouro os querubins e todas as paredes da casa ao redor. Lavrou de esculturas e de entalhes, de querubins e de palmas e de flores, de abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira, de oliveira. A verga com as ombreiras faziam a quinta parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, as quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas, e assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de faia, as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como era também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive. E no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Capítulo 7 de 1 Reis. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e de vigas de cedro sobre as suas colunas. Por cima estava coberto de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janela, e uma janela estava defronte da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento, de 30 côvados de largura, e o pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher. Fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas casas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas a serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, pedras sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre pedras finas, lavradas segundo as medidas, e cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor, o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão e mandou trazer a Hirão de Tiro. E era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali,
e fora seu pai, um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, de entendimento, de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas, de 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas, obras de cadeia para as capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com as 2 fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir as capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram as de 10 lírios, obra de lírios no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de fronte em cima do bojo que estavam junto da rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Também levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda, ao redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens destes botões foram fundidas na sua fundição. E firmavam-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de um palmo, e a sua borda como a da outra borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, de 4 côvados a sua largura, de 3 côvados a sua altura. E este era a brasa das bases, tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois estavam a obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo de pia. Da pia estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estavam dentro da coroa e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da sua base, côvado e meio. Também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas, e as suas 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de um côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra de carro, seus eixos e suas cambas e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas
Das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham a mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos. Cada pia era de 4 côvados. Sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente da parte do sul. Depois fez Irão aos pais as pias, as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a casa, a cabeça das 2 colunas e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos estes vasos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Surtã. E deixou Salomão de pesar todos os vasos, pelo seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os vasos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição, e os castiçais 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de 5 finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores, também de ouro, como também as taças e os apagadores, e as bacias, e os perfumadores, e os braseiros de ouro finíssimo, e as colseiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata, o ouro e os vasos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Amém. Deus abençoe.